Fala, galera. Bom dia. Vamos que vamos. Dois últimos aí. Bom dia, professor. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Vou dar continuidade àquela aula de português, tá? Da terça-feira. Tranquilo? Para ver se a gente termina aquele slide, faz aquela revisão, certo? Sei que está tendo até um processo chato, vocês estão revendo pra caramba mesmo o conteúdo, mas por conta de adiantar tanto matéria, eu acabei ficando preso àqueles conteúdos, não tem nada aqui de novo para apresentar a vocês, tá? Mas é bom que vocês vão rever aquilo ali. No último bimestre vocês vão fazer, não tem como vocês não irem bem, tanto na avaliação quanto no simulado. Você tem um número significativo aí de alunos, eu vou compartilhar o slide para nós darmos continuidade. Eu vi aqui onde nós paramos, gravei a aula, eu vou só partir de onde nós paramos. Por favor, tem alguém com o áudio, com o microfone aberto aí, pessoal. Dá uma fechadinha para mim, por favor. Obrigado. Professor, Oi, amor. não acho que o senhor parou na parte de predicativo. Foi isso mesmo. Eu vi aqui a última aula. Obrigado, neguinha. Eu parei em predicado nominal. Eu vou partir para predicado verbo nominal você. Obrigadão, tá? Obrigado mesmo. Tá sempre me ajudando aí. Deixa eu só compartilhar aqui e abrir a tela. Foi aqui, né? Tipos de predicado. Nós vimos o predicado nominal, não foi? Paramos aí, certo? O predicado nominal ele vai ser composto, como nós já tínhamos visto na última aula, na terça-feira, certo? Por núcleos, né, ligados a nome. Vão aparecer para nós os verbos de ligação, certo? E, consequentemente, o predicativo do sujeito. Então, a estrutura para nós, que vai se configurar para nós, né, vai trazer o predicado nominal, vai ser um verbo de ligação, né, e o predicativo do sujeito. O importante é que nós nos atentemos, como eu falei com vocês lá na última aula, para ver se realmente o verbo está sendo utilizado como ligação. Porque alguns verbos podem ser usados também como intransitivos, né, como verbos de ação. Então é importante que olhemos isso aí. Beleza? Olha aqui embaixo, né, o está. Os governantes, os representantes estão preocupados com o aquecimento global. Repare que o está aqui, ó, nesta sentença, que eu acabei de falar com vocês, né, nessa sentença, desculpa, o está é de ligação realmente, porque está ligando o quê? Um predicativo, né, uma característica ligada ao sujeito, preocupados. Beleza? Tranquilo? Mas se eu falar que os representantes, os governantes estão na sala, no gabinete, né, repare que esse está é indicação. Né, no gabinete ou na sala, né, vai ser o nosso adjunto BBO de lugar. Então é importante que nós prestemos atenção quanto a isso. Se indicar, né, ação, né, se o verbo estar for intransitivo, né, e apresentar-nos um adjunto BBO de lugar, vai ser, né, um predicado verbal, uma vez que o verbo está sendo usado como, né, é um verbo nocional e não de ligação. Tranquilo? Só atentem-se a isso, beleza? O ficar, o estar, o permanecer e o continuar, e o andar também, eles podem nos pregar essas peças. Essa peça, beleza? Então, continua, os alunos continuam na sala, né? Isso continuar intransitivo. Na sala vai trazer a ideia de lugar para nós, então, predicado verbal, beleza? Agora, se eu falar, né, que os alunos continuam quietos,
certo? Ou continuam preocupados, ou continuam felizes, ou continuam tristes, aí vai ser de ligação, tá? É importante somente que olhemos a isso aí, beleza? Os parlamentares parecem honestos, tá vendo aqui? O parecer realmente ele é de ligação, uma vez que ele ligou, né, uma característica ao sujeito. Ele liga o predicativo ao sujeito. Show de bola? Então a estrutura do predicado nominal vai ser sempre essa. Aí aqui já de cara, nós já conseguimos até, né, já até vemos, reconhecemos aí, né, um cara que eu sempre coloco como, né, como um termo integrante, né? O predicativo do sujeito é colocado por mim, Fabiano, né, como um termo integrante, até porque depois do verbo, né, cara, surgem as perguntas o quê? E os termos integrantes da oração, vocês vão ver daqui a pouquinho comigo, né? Sempre eles vão surgir depois das perguntas o que ou quem. É o que acontece também com o predicativo do sujeito, certo? Os governantes estão, né? Repare que se eu parar a frase depois do está, com a pergunta surge, né, amores? Estão o quê? Né? O predicativo do sujeito também vai surgir depois da pergunta o quê? É assim que classifica para nós o Bechara, né, que foi me deu aula na pós, é um dos grandes representantes, né, estudiosos da língua portuguesa, e outros mais representantes, né, outros mais gramáticos classificam assim também o predicativo. Beleza? Certo? Então, ó, Rita andava o quê, né? Andava preocupada, né? Depois do andar, surge a pergunta o quê? Por isso que eu, Fabiano e outros especialistas, né, eu até nem me coloco como especialista, eu coloco apenas como um mero professor, né? Mas nesse caso, preocupada ali é um predicativo do sujeito e eu a coloco, né? Eu coloco o predicativo do sujeito como termos integrantes, entre os termos integrantes. Beleza, amores? Então é só olhar se a estrutura for, né, verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, eu só posso estar diante do predicado nominal. Foi? Repare que o predicativo do sujeito, né, ele pode ser exercido sintaticamente por duas classes gramaticais, né, o adjetivo ou um substantivo. Beleza? Repare que na última frase ali, ó, ele se tornou um advogado de sucesso, né? Repare que o advogado é um substantivo, né? Repare que ele até apareceu precedido de um artigo indefinido no caso, né? Mas só que ali ele tá, né, o substantivo funciona sintaticamente como predicativo do sujeito. Beleza? Então, as duas classes que podem exercer a função sintática de predicativo do sujeito são essas duas, substantivo ou adjetivo. Repare que, que eu prometi a vocês, né, que em alguns momentos nós faríamos análise morfossintática. É o que nós estamos fazendo. Tá? Repare que preocupados, honestos, né, e preocupadas são adjetivos, né, exercendo a função sintática de predicativo do sujeito. E repare que na última frase, na última sentença, né, o substantivo advogado exerce a função de predicativo do sujeito. Beleza? São essas duas classes que podem funcionar sintaticamente como predicativo do sujeito. Show de bola, amores? Então não vão errar isso nunca, tá? O predicado nominal, a estrutura dele vai ser sempre essa. Eu reparei que nas últimas provas vocês foram muito mal, até mesmo no simulado. Eu acho que as provas, as questões foram baseadas em cima dessa daí e da matéria de literatura que eu falei com vocês. Eu não deixei de falar com vocês. Então, assim, a turma que mais entra, que mais participa, que mais está aqui até sempre o segundo ano. Mas reparei uma queda gritante em relação às notas voltadas ao simulado e à prova de português. Então é importante que vocês não somente fiquem logados, que vocês assistam a aula, prestem atenção, mesmo que seja uma matéria repetitiva, estou repetindo pra caramba, né, o conteúdo, é bom que aquilo ali fixará cada vez mais na mente de vocês. Tá? E aqui repare que eu vou adiantar um pouquinho o conteúdo, né? Vou trabalhar com vocês também orações subordinadas até mesmo as adverbiais, certo? E aí vocês já vão ver isso lá no próximo ano, no último ano do ensino médio. Já vai preparar vocês, já vão estar já mais preparados para receber este conteúdo no próximo ano, tá? Tranquilo? Botei assim, né? Botei um bizu, né? Os bizus, né? Nunca serão predicados nominais, né? Nunca. Frases na voz passiva. Então, assim, se a frase aparecer na voz passiva, amores, né? O predicado vai ser sempre verbal. Pessoal, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se a frase na voz passiva? É só ver, né, se o sujeito da minha ação sofre ação e se a frase, né, nos apresenta uma locução verbal. Locução verbal, um verbo auxiliar com o principal no particípio, que é o caso, né, dessas três sentenças que eu lhes apresentei aqui agora. Ó. A emenda foi aprovada pelos parlamentares. Repare que a estrutura, ó, a frase está na voz passiva, né? Isso, ó. Repare que a emenda, né, é um sujeito, né, paciente. O substantivo emenda funciona, né, sintaticamente como sujeito, mas repare que não é um sujeito de praticação, é o que sofre, é o sujeito paciente, né? E se o foi aprovada, é uma locução verbal, né, que vai nos remeter essa ideia realmente de frase na voz passiva, beleza? Repare que é a voz passiva analítica, né? Porque eu usei a locução verbal. Repare que pelos parlamentares, né, é um termo que vocês vão ver lá na frente comigo, né? É um termo integrante da oração, né? É o nosso agente da voz passiva, né? Se a frase está na voz passiva, se o sujeito sofre ação, aparece também automaticamente, né, o agente da voz passiva, aquele cara que pratica ação quando a frase está na voz passiva. Nesse caso, é os parlamentares, né? Repare que o agente da passiva, né, quase sempre
aparecerá precedido da preposição por, certo? A emenda foi aprovada por quem? Repare que a pergunta que surge antes da pergunta quem é o por, né? Vai surgir com preposição por, que vai trazer para nós, né, o nosso agente da voz passiva. Beleza, amores? É só ver. Se a frase aparecer na voz passiva, né, o predicado será sempre verbal. Show de bola? Repare que, ó, caso surja dúvida, né, na hora de nós classificarmos o, né, o agente da voz passiva, eu estou até adiantando um pouquinho o conteúdo lá na frente, vocês vão ver isso comigo, né? É só nós colocarmos a frase na voz ativa. E repare que ele, né, o agente da passiva, ele continua praticando a ação. Ele passará a ser o sujeito da voz ativa. Quer ver? Ó? A emenda foi aprovada pelos parlamentares. Ó, vou colocar essa frase na voz ativa. Ó. Os parlamentares aprovaram a emenda. Repare que ele, ó, né, o agente da passiva, ele continua exercendo a ação, né? Vai ser o sujeito agente da voz ativa. Tranquilo? Então, caso surja essa dúvida se aquele termo ali preposicionado vai ser ou não o agente da voz passiva, o que eu posso fazer é colocar essa frase na voz ativa e reparar, né, que ele passará a ser o nosso sujeito agente. Beleza, amores? Mas é só ver, ó, não tem como. O cachorro foi encontrado, ele sofreu a ação de ser encontrado. A frase está na voz passiva, né? E analítica, porque apareceu a locução verbal, um verbo auxiliar e o outro principal no particípio. Show? E aparece, né, juntamente com a frase, o nosso agente da passiva, né, os policiais. Certo? Ó, repare que se surgir a dúvida, né, na hora de classificar aquele termo ali, né, cara, se é ou não agente da passiva, eu posso facilmente jogar a frase na voz ativa, ele passará a ser o nosso sujeito agente, né? Os policiais encontraram o cachorro. Show de bola? Sempre que surgir essa dúvida, na hora de nós classificarmos o agente da voz passiva, né, aquele cara que vai aparecer na voz passiva analítica, eu vou sempre poder jogar a frase na voz ativa e ele passará a ser o nosso sujeito agente. Beleza? Então, a lei foi reprovada, né, por maioria simples. Tá vendo aqui? Ó? A maioria simples reprovou a lei. É só jogar a frase na voz ativa que o nosso agente da passiva passará a ser o sujeito agente. Beleza, amores? Agora, acabei adiantando muito o processo, né, e não sei se eu confundi vocês. Creio eu que não. Se eu tiver confundido, avisem-me, tá? Repare que aqui é só ver que as frases, né, as 3 frases apareceram na voz passiva, então o predicado só pode ser verbal. Show, amores? Outra coisa, né, não vão apresentar para nós nunca predicado nominal, né? Cujos verbos não sejam de ligação. Daí aquela importância que eu indiquei a vocês aqui há poucos minutos, né? É a importância de nós repararmos realmente se o verbo, né, é de ligação ou não. Ele pode ser de ligação ou ele pode ser usado, né, dependendo do contexto, como um verbo intransitivo, né, como um verbo de ação. Por isso a importância de nós analisarmos sobre o contexto, né? É importante que nós não gravemos nada em português. Gravar em português é complicado. É fogo, certo? Ó, se eu gravar que o ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se, são os principais verbos de ligação, e se eu ver que apareceu um desses verbos na sentença, já vou classificar, né, como predicado nominal, eu estou lascado. Estamos lascados, desculpa. Certo? Ó, repare que os dólares estavam na minha casa. Repare que esse está, ó, ele aparece lá, né, entre os principais verbos de ligação, né, ou verbos copulativos também assim chamados. Mas repare que nesta sentença aqui, ele não é de ligação. Ele vai apenas indicar o lugar onde estão os dólares, né? Vai apenas indicar, né, vai trazer para nós o nosso termo circunstancial que indica lugar, né? O nosso adjunto adverbial. Então esse estar é um verbo intransitivo, um verbo de ação, então predicado verbal. Beleza? É importante sempre que observemos isso. Olha aqui embaixo, o cachorro andou pelo parque. Esse andar, repare que ele aparece também lá entre os verbos, né, entre os principais verbos de ligação. Mas aqui nesta sentença que eu lhes apresentei aqui, ó, repare que não vai ser, né? O andar aqui indica a ação feita pelo cachorro, né? E pelo parque todo vai indicar, né, o lugar para nós. Vai ser o nosso adjunto adverbial de lugar. Beleza, amores? Então é importante sempre que prestemos atenção quanto a isso, tá? Olha aqui, ó, predicado verbo nominal, né? Dando continuidade à matéria da última aula terça-feira. Show? É aquele predicado que vai nos apresentar sempre, né, 2 núcleos, tá? É como se nós juntássemos, né, os 2 principais núcleos dos predicados, verbais e nominal. Verbais e nominais, certo? Eu vou pegar, né, o verbo nocional, o verbo que indica ação do predicado verbal, e vou trazer com ele também, né, um predicativo do sujeito ou do objeto. Vou trazer um nome, né? Repare que o predicativo do sujeito e do objeto pode ser representado, né, expresso sintaticamente, né, por 2 classes gramaticais, substantivo ou adjetivo, beleza? É só nós olharmos para ver, e notarmos realmente, né, que ali houve a junção de 2 predicados. Caso, né, surja a dúvida, nós podemos o quê, né, separar o predicado em 2. Eu posso separar, bipartir, né, o predicado em predicado verbal e nominal. Show de bola? Repare que, ó, vai aparecer sempre um verbo de ação, né, um verbo nocional, aquele que vai, né, ser o núcleo do predicado verbal,
E vai aparecer também, né, amores, né, um predicativo, que nesse caso ele pode ser do sujeito, né? Ele pode trazer uma característica voltada ao sujeito, como pode também trazer uma característica voltada ao objeto, né? E assim, chamado por nós de predicativo do objeto. Olha aqui, professor, vamos lá, gente, desculpa, vamos lá, meus amores, olhar aqui na forma prática, né? Os parlamentares aprovaram preocupados a emenda. Repara ali, ó, que aprovar, né, é uma ação feita por quem? Pelos parlamentares. Então, é um verbo de ação, né? É aquele que vai caracterizar para nós o predicado verbal. Mas, além de aparecer um verbo de ação, apareceu também, né, um predicativo, ó, que nesse caso é do sujeito, né? Preocupados é um predicativo que eu trouxe, né? Uma característica que eu indiquei ao sujeito, não é isso? Então, aqui, ó, repare que tem os dois, né? Aparecem os dois principais núcleos. O núcleo do predicado verbal, que é o verbo nocional, o verbo de ação, e aparece também o quê? Né? O predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, repare que eu estou diante, né? Estamos diante de um predicado verbo nominal. Mas por quê? Repare que ele trouxe, né, o núcleo de cada um deles. Ele trouxe o núcleo do predicado verbal, que é o aprovar, que é um verbo de ação, e trouxe também, né, o núcleo do predicado nominal, que nesse caso é o predicativo do sujeito, que é o preocupados. Beleza? Reparem, amores, ó, que nós podemos o quê? Sempre separar, né? Vou separar em dois, ó. Os parlamentares aprovaram a emenda, né, predicado verbal, e os parlamentares ficaram, né, ou estão preocupados. Repare que eu dividi, né, a sentença em duas, né, predicado verbal e predicado nominal. A junção dos dois, né, dar-se-á para nós o famoso verbo nominal, predicado verbo nominal. Pegaram do Isu? Então, caso surja a dúvida, né, nós podemos também, né, dividir o predicado em dois, em verbal e nominal, até porque o predicado verbo nominal vai ser a junção dos dois. Vai apresentar-nos, né, os dois núcleos, o verbo de ação, que é o núcleo do predicado verbal, né, e o predicativo do sujeito ou, né, do objeto. Né? Na verdade, vai aparecer uma característica indicando, né, indicada ao sujeito ou ao nosso objeto. Tranquilo? Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Olha aqui embaixo, ó, mudou um pouquinho a estrutura, né? Os parlamentares aprovaram a emenda, né? Só que apareceu o constitucional, né? Que é uma característica, mas não do sujeito, né? É uma característica do nosso objeto. Né? Aprovaram o quê? Repare que depois do aprovaram, surge a pergunta o quê, né? Ratificando para nós, confirmando o quê? Que o aprovar é um verbo transitivo direto. Até porque depois de um verbo, quando surgem as perguntas o que ou quem, né? Eu vou confirmar que ele é transitivo direto. Então a resposta da pergunta, né? O que vai ser o nosso objeto direto, né? Então a emenda ali, ó, no substantivo emenda, vai ser o nosso objeto direto. Vai funcionar assim sintaticamente, beleza? Mas repare ali, ó, que não, né? Não aprovaram qualquer emenda, né? Foi a emenda constitucional. Aquele adjetivo ali, constitucional, né? Ele aparece o quê, né? Caracterizando não só não o predicativo, né? Perdão, ele aparece não caracterizando o sujeito, né? Mas sim, né, o nosso objeto direto. Então, o nosso famoso predicativo do objeto. Então, constitucional apareceu, né? Esse adjetivo funcionando como o quê? Como predicativo do objeto, uma vez que ele vai caracterizar não o sujeito, né? Mas o nosso objeto direto. Tranquilo? Então, quando apareceu o predicativo do sujeito ou do objeto, né? Que pode ser direto ou indireto, vamos ter, né, também um predicado verbo nominal. E caso vocês queiram, né? Vocês podem o quê? Dividir em dois. Os parlamentares aprovaram a emenda, né? E a emenda era ou é constitucional. Separei o predicado em dois, em um verbal e um nominal. Só que agora, né, o predicativo não é do sujeito, mas sim do objeto. Ele remete, né, à emenda. Perfeito? É importante que observemos isso na hora de classificar o predicado. Beleza, amores? Mesma coisa acontece embaixo. Ó, a plateia assistiu ao espetáculo, né? Mas repare que entusiasmada, né, é o predicativo do sujeito, não foi, ó? Ela está referindo-se a quem? A plateia, né? Isso. Então aqui, ó, já matou. Né? Apareceu um verbo de ação, né? Qual foi a ação que a plateia fez? Assistiu, né? Ao espetáculo. Repare que eu assisti, né? Igual a ver, presenciar. Ele é transitivo indireto, né? E rege com ele preposição a. Né? Estou aqui ao espetáculo. Né? O substantivo ali, espetáculo, né? Masculino, funcionou sintaticamente nesse caso como objeto indireto, né? Por quê? Porque veio preposicionado. Termo preposicionado, né? Completando um verbo transitivo indireto, no caso assistir, né, que está igual a ver, presenciar, né? Beleza? Só pode ser o nosso objeto indireto. Tranquilo? Mas apareceu ali, ó, o assistir é um verbo de ação, que vai ser o nosso núcleo, né, do predicado verbal, mas apareceu também o quê, né? O predicativo do sujeito, entusiasmada, né? Que vai ser o núcleo para nós do predicado nominal. Então, ó, se aparecem os dois núcleos, né? Só posso ter um predicado verbo nominal. Apareceram dois núcleos, um que representa o predicado verbal e o outro que vai representar o predicado nominal. Então, ali eu tenho, né, a junção dos dois. Por isso, classifico, né, como predicado verbo nominal. Show de bola? Caso vocês queiram, para confirmar a sentença, né,
vocês podem dividir em dois, né? Dividir já em dois, né? Não, pode dividir em três também, em quatro. Então, dividir em dois não é redundante, não. A plateia assistiu ao espetáculo e a plateia estava ou ficou, né? Estava ou ficou entusiasmada. Repare que eu consigo, né? Separar o predicado em dois. Tranquilo? Um verbal, né? A plateia assistiu ao espetáculo, a ação, né? Certo? E a plateia estava entusiasmada ou ficou entusiasmada, né? Traz para nós o predicado nominal. Beleza? Sempre que vocês conseguirem dividir, né? Para confirmar, é uma maneira de vocês também ratificarem se aquele ali é um predicado verbo nominal ou não. Show? Olha aqui embaixo, ó. A filha enviou o presente ao pai chateado, né? Repare que qual foi a ação que a filha fez? Enviou, né? Repare que o enviar é aquele famoso verbo bitransitivo, né? Aquele que vai pedir um objeto direto e indireto. Enviou o quê? Primeira pergunta que surge depois do verbo, né? Ela surgiu de forma direta. Enviou o quê? Resposta ao presente, né? Mas enviou o presente a quem, né? A segunda pergunta surge com preposição. Repare que o presente e o pai são dois substantivos, né? Só que o presente ali, ó, repare que não foi preposicionado, né? Então, ele completa o verbo, né, sem preposição. Eu vou chamá-lo, né? Vou chamar aquele substantivo ali, né, sintaticamente de quê? De objeto direto. Mas repare que no segundo, né, o pai ali, também substantivo, né, já vem preposicionado, né? Isso, então, um termo preposicionado, substantivo preposicionado, que completou um verbo, só pode ser o nosso objeto direto, beleza? Mas repare que chateado, ó, não foi um predicativo, né, que eu atribuí ao sujeito, não, né? Até porque a filha é o sujeito. Repare que é um predicativo que eu atribuí ao nosso objeto indireto, certo? É o pai que ficou chateado. Então, aqui também, né, configura-se também para nós o predicado verbo nominal. Show de bola? Repare que também eu posso separar, né, o predicado em dois. A filha enviou o presente ao pai, né? O pai estava ou ficou chateado. Consigo separar o predicado em dois, né? Daí, configura-se para nós o predicado verbo nominal. Beleza, amores? Igualzinho aqui embaixo. A filha enviou o presente ao pai chateada. Só que repare que chateada, né? Concorda, né? Faz essa concordância nominal, né, cara, com a filha, certo? O adjetivo concorda com o substantivo com o qual se relaciona, a qual se refere. Beleza? Repare que ali, ó, o predicado já não é mais do objeto, né? É do sujeito, ó. Então, a mesma coisa, não muda nada. Apareceu um verbo de ação, né? Foi a ação que ela fez a filha de enviar. Verbo de ação, que é o núcleo do predicado verbal. E aparece também o quê? O predicativo do sujeito, né? Que é o núcleo do predicado nominal. Então, de cara, eu vou ter os dois juntos. Caso surja a dúvida, né, nós podemos facilmente separar, né? A filha enviou o presente ao pai, né? E a filha ficou ou estava chateada. Conseguirei sempre separar, né, o predicado em dois. Beleza? Tranquilo? Repare que aqui, ó, né, na penúltima frase, surge uma redundância, né? Traz uma redundância semântico-sintática, não é isso? Ó, porque o filho enviou o presente ao pai, eu não sei se chateado, né? É um predicativo do objeto, né? Ou do sujeito. Então, assim, a frase traz uma ambiguidade semântico-sintática. Beleza? Porque chateado, eu não sei se é um predicativo do objeto pai ou do sujeito filho. Tranquilo? Mas mesmo assim, ó, não deixa o quê? Não deixou de ser um predicado verbo nominal. Beleza? Até porque tem um verbo de ação, né? E apresentou-nos também um predicativo, né? Não sei se é do sujeito ou do objeto, mas apresentou-nos um predicativo. Show de bola? Olha que a Emília chegou feliz, né? Qual foi a ação que a Emília fez? A ação de chegar, né? Então tem um verbo nocional, um verbo de ação, né? Nesse caso é intransitivo, né? Quem chega, chega. Poderia, caso, né, nós quiséssemos, podemos colocar ali, né, um termo circunstancial, chegou agora, chegou à escola, né? Indicaria lugar para nós, né? Mas ali, ó, chegar é intransitivo, verbo de ação, mas também, né, coloquei na frase um predicativo do sujeito, né? Feliz, né? Uma qualidade, uma característica que eu indiquei ao sujeito Emília, certo? Repare que também, caso surja a dúvida, nós podemos, né, tranquilamente separar, né? Emília chegou e Emília estava feliz. Separei, né, um predicado verbal e um nominal. Show? Então, conteúdo, né, revisado, tá? Aí botei assim, ó, não apresenta um predicado verbo nominal, né? Aquele bizu que eu lhes dei lá, né, com predicado que não vai ser nominal, vou lhes dar agora também com predicado, né, como é que não vai ser nunca predicado verbo nominal. Show? Frases cuja característica, né, não seja dada ao objeto ou ao sujeito, né? Que é o caso aqui, a Emília chegou amarela. Nesse caso é verbo nominal. Por quê? Amarela, né? É um predicativo que eu indiquei a Emília. Nesse caso, sim, configura-se para nós o predicado verbo nominal. Show de bola? Mas repare que na frase abaixo, não. Emília chegou ao casarão amarelo, né? Amarelo é o quê? É característica que eu indiquei ao nosso adjunto adverbial de lugar. Então, nesse caso, não tem como, né, ser um predicado verbo nominal, porque só apresenta o quê? Só apareceu, né, o verbo chegar, que é o verbo de ação. O amarelo é uma característica que eu indiquei, né, ao adjunto adverbial de lugar e não ao sujeito nem ao objeto. Então, ali vai ser predicado verbal. É coisinha boba, mas é importante que nos atentemos.
os alunos compraram malas vermelhas. Tá vendo aqui, ó? Repare que vermelha, né? Predicativo do objeto, né? Uma característica de que é o nosso objeto. Compraram o quê? Reparem, né? Que quando nós respondemos a pergunta o que ou quem depois do verbo, né? Essa resposta só pode ser o nosso objeto direto, né? Então, malas, objeto direto, vermelhas, né? Predicativo do objeto. Então, nesse caso, sim, temos predicado verbo nominal. Até porque, né? Podemos separar, né? Isso, os alunos compraram as malas, né? As malas são vermelhas, beleza? Aqui, reparemos agora aqui abaixo, né? Na última frase, não acontece isso, né? Os estojos estavam nas malas vermelhas. Estavam onde? Tá vendo aqui, ó? Nas malas também adjunta adverbial de lugar e vermelhas, né? Característica que eu indiquei é o adjunto adverbial de lugar e não ao sujeito e nem ao objeto. Então, não posso nunca falar que esta última frase, né? Pode ser, ela nunca será, né? O predicado nunca será verbo nominal. Tranquilo? Então, é importante que prestemos atenção. Por isso que a importância, né, da análise toda sintática, semântico, né? Perdão, morfossintática, também semântico-sintática, não é isso? Nesse caso aqui, tá? Olha aqui, então, ó, termos, né, integrantes, né, assim chamados, certo, por nós. Por quê? Porque eles vão integrar, né, eles vão integrar o sentido da oração, eles vão completar, na verdade, né, são complementos, certo? Reparemos aqui, ó, que o objeto direto e indireto, né, são chamados por nós, pela gramática, né, de complementos verbais. Uma vez que eles vão completar, né, sentido de verbos, perfeito? Ó, chamamos, né, objeto direto, né, aquele termo que vai, naquele substantivo, quase sempre, que vai completar sem preposição, né, um verbo, tranquilo? Chamamos também, né, de objeto indireto aquele substantivo, né, que por meio da preposição, né, preposicionado, completa um verbo. Por isso são famosos o quê? São chamados de complementos verbais. Só que um é direto, né, um aparece sem a preposição e o outro aparecerá de forma indireta, né, precedido, né, pela preposição. Show de bola? O nosso famoso complemento nominal, né? Repare que é um termo preposicionado também, por isso confunde-se às vezes, né, com o nosso objeto direto. Só que o que os diferencia, né, é que o nosso objeto direto, por meio de preposição, completa um verbo, né? E o nosso complemento nominal, também por meio de preposição, completará, né, os famosos nomes, né? Os famosos, né? O famoso asa, assim classificado por mim, Fabiano, né? O asa adjetivo, né? O S, né? O A, adjetivo, o S, né, substantivo abstrato, né, e o A, advérbio. Então, completou por meio de preposição, né, os nomes, né, adjetivo, substantivo abstrato e advérbio, né, vamos ter o nosso complemento nominal. Tranquilo? É só ver, né, se aquele termo preposicionado completa um verbo ou completa um nome. Se completar um verbo, objeto direto. Se completar um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio, né, que são os nomes para nós em português, vamos chamar de complemento nominal. Tranquilo? E aqui o último, né, que já vimos lá atrás, né? Fizemos uma análise lá atrás dele, né? O agente da passiva, né? Aquele que aparece na voz passiva analítica, praticando ação na voz passiva. Se alguém sofre, né, galera? Alguém tem que praticar, né? Senão não tem como, beleza? Ó, então, o agente da passiva é aquele termo preposicionado, quase sempre, né, precedido pela preposição por, certo? Que vai praticar ação na voz passiva. Caso, né, surja dúvida em relação à sua classificação, deu bisou, você não dei? Falei que é só nós jogarmos a frase na voz ativa que ele, o agente da passiva, ele passará a ser o sujeito agente. Show de bola? Então não tem dúvida não. Vamos ver aqui na prática, aqui, vamos ver com os exemplos, né? Os parlamentares aprovaram a emenda constitucional, né? A frase repetida lá de trás, né? Quem aprovar a emenda, os parlamentares, sujeito simples, né? Certo? Morfologicamente, né? Gramaticalmente, um substantivo, exercendo a função de sujeito, né? Parlamentares. Aprovaram. Se eu paro depois de aprovaram, meus amores, a pergunta que surge é qual, né? Aprovaram o quê, pessoal? Parlamentares aprovaram o quê? Depois de um verbo, se as perguntas surgirem de forma direta, né, o que ou quem, ele só pode ser transitivo direto, não pode? Então a resposta automaticamente vai ser o nosso objeto direto. Então a emenda constitucional vai ser o nosso objeto direto. Caso a questão pergunte, né, qual é o núcleo do nosso objeto direto, vai ser sempre substantivo, né? O núcleo de qualquer coisa é sempre o substantivo. Então a emenda, né, vai ser o núcleo do nosso objeto direto. Show de bola? Até porque constitucional é o nosso adjetivo. Perfeito, amores? Beleza? Então, a emenda constitucional, né, vai ser para nós, né, objeto direto. Uma vez que vai completar, né, o substantivo emenda, né, completa, né, o verbo transitivo direto, aquele que vai, né, vai reger um complemento sem a preposição. Show de bola? Repare que na sentença abaixo, né, a frase apresenta-nos outro verbo, né, mas esse verbo aqui, ó, ao fazermos as perguntas o que ou quem, reparemos o quê? Que ele vai exigir a preposição de. Certo? Ó. Então, Emília necessitava, né? Só de que. Repare que depois do verbo necessitar, né? Surge a pergunta, né? Só que ela surge com preposição, né?
apontando para nós, né, que é um verbo não direto, é um verbo transitivo indireto, perfeito? Ó, se ele é um verbo transitivo indireto, né, esse substantivo aqui, auxílio, né, que vai aparecer preposicionado, completando o seu sentido, só pode ser para nós assim chamado de objeto indireto, beleza? Então, quem ficou com dúvida em relação a esse conteúdo, não tem como errar. Né? Quando for fazer um concurso, né, militar, né, e fora, se cair sintaxe, filhão, ou análise morfossintática, né, só vai errar se você quiser ou se você, né, logou aqui e ficou vendo Netflix, né, ou fazendo outras coisas, beleza? De tanto que eu estou falando sobre isso, beleza? Show? Olha aqui embaixo, aqui, ó, mudou um pouquinho a sentença. Ó, repare que o auxílio ali, ó, o nosso substantivo auxílio, né, também apareceu preposicionado, né? Isso, por isso a dúvida, né, se vai ser um objeto indireto ou se vai ser um complemento nominal. A importância aqui é o quê? É nós, né, analisarmos a palavra que vem antes, né? Se for um verbo, né, esse termo preposicional que completa um verbo vai ser o nosso objeto indireto, perfeito? Agora, se o que vem antes, né, for um substantivo, um adjetivo, um advérbio, né, vai ser um nome, né? Isso então vai ser o quê? Né? O termo preposicionado que completa um nome só pode, né, ser o complemento nominal. Show? Olha aqui, então, ó. Emília tinha necessidade. Eu reparei que necessidade, né, é um substantivo abstrato, né, meus amores? Por quê? Porque vem do verbo necessitar, né? Então, abstratos indica ação, nem só. Então, são aqueles substantivos, né, que vão derivar de verbos, indicam qualidade. Então, são aqueles substantivos que vão, né, derivar de adjetivo, né? Felicidade, né? Além de indicar sentimento, né, vem do adjetivo feliz. Se a tristeza, ou além de indicar sentimento, né, vem do adjetivo triste, né? Então é isso, ó, abstrato, derivou de verbo, derivou de adjetivo, né, e também, né, indicou sentimento. Beleza? Então, necessidade aqui, ó, abstrato, né? Então, repare aqui de auxílio, completando por meio de preposição, né, mais um substantivo. O nome só pode ser chamado por nós de complemento nominal. Tranquilo? Repare que coloquei aqui, né, na corzinha bonitinha, certo? Repare que aqui embaixo, ó, na outra frase, né, aqueles termos preposicionados que também aparecem, também são complementos nominais, certo? Ó, os governantes, os representantes, né, de quê? Né, de todos os países. Repare que, ó, representante também é abstrato. Por quê? Porque vem do verbo representar, não é isso? Ó, certo? Ó, tranquilo? Então, é um substantivo que deriva, né, cara, de um verbo. Então, abstrato, assim, classificado por nós também. Show de bola? Quando eu paro ali os representantes, de quê, né, cara? Ou de quem, né? Então, repare que de todos os países, né, vai ser para nós, né, complemento nominal, porque completa por meio de preposição, né, um nome. Então, a importância aqui, né, é que vocês olhem, que nós olhemos, né, sempre a palavra que vem antes. Show de bola? Show. Membros de onde, né? O de quê, né? Da ONU. Também, né, complemento nominal. Show de bola? Até porque membro, nesse caso aqui, né, cara, vai ser o nosso adjetivo. Show de bola? Presente, né? Não, membros é substantivo abstrato. Tá? Presentes na reunião do G20 estão preocupados. Repare que preocupados é adjetivo, também é o nome, né? Preocupados com o quê? Repare que na pergunta surge o quê? Preposição, não surge? Então, um termo preposicionado que completa um adjetivo, nesse caso, preocupados, né? Só pode ser também o nosso complemento nominal. Preocupados com o quê? Então, né? Completou por meio de preposição, né? Um adjetivo, né? Também só pode ser, né, classificado por nós como complemento nominal. Beleza, amores? Então, ali, ó, só aparecem, né, complementos nominais, termos preposicionados, completando, né, nomes, né, ou substantivo abstrato ou adjetivo, né, que são os que mais aparecem. Ou também pode ser que apareça no advérbio, tá? O que mais aparece em prova são substantivos abstratos, né, e adjetivos. Então, é só nós observarmos o termo que vai vir antes do termo preposicionado, beleza? Olha aqui embaixo, o amor pela diplomacia, né, fê-lo seguir seu sonho, né? Isso tá certinho, fê-lo, professor, tá? Né, verbos com finais RSZ, né? Eu vou tirar os finais e vou colocar, né, os oblíquos átonos lo, la, los, las, que são variações, né, do ao, os, as. Perfeito? Então, fez, né? Então, fez, o Z vai cair, né, e vai entrar o lo. Então, fê-lo, né, o amor pela diplomacia, fê-lo seguir seu sonho. Tá certinha a frase, tá? Tá errada não. Beleza? Repare que amor, né, cara, indicou sentimento, né? Além, né, de derivar do verbo amar, né, cara? Ação de amar. Então, amor é abstrato, não é? O amor pela diplomacia. Repare, ó, que caso surja a dúvida, né, cara? E surge muito isso. Até porque, né, locução adjetiva, né? O adjunto, adnominal também pode aparecer, né? Com o abstrato, não é isso? Ó, caso surja a dúvida, é só você ver, né? Se indicou, né, cara? Passividade, se sofreu ação, se, né, que recebe o amor, né? Vai ser o nosso complemento nominal, que é o caso aqui, o amor pela diplomacia, não é isso? Ó, certo? O amor por ela. Ela vai ser o quê? A passividade, né? Você vai sofrer o amor, né? Certo? A diplomacia sofre o amor. Ela recebe o amor, né? Certo? O amor pela diplomacia, fê-lo seguir, né, o seu sonho. Então,
pela diplomacia vai ser o nosso, né, complemento nominal, beleza? O amor por quem, pessoa, não é isso? Pela diplomacia, certo? Vai ser o nosso complemento nominal, tá? Repare que apareceu ali, ó, preposição por também, mas não tem nem como, né, cara, nós confundimos, né, o pela diplomacia, que vai ser o nosso complemento nominal, com a agente da passiva, né, cara? Até porque o agente da passiva, ele só vai aparecer na voz passiva, né, cara? Que acontece aqui embaixo, ó, a emenda constitucional, ela foi aprovada, né? Isso, repare que a emenda sofreu ação de ser aprovada, a frase está na voz passiva, aí sim, né, cara? Aprovada por quem, né? Esse cara ali, ó, esse termo preposicionado, né? Preposição por, né? Praticando ação na voz passiva, só pode ser o nosso agente da passiva, que está ali, ó, em amarelinho, né? Pelos parlamentares, né? Repare que, caso surja dúvida, né? Nós podemos fazer o quê, né? Jogar a frase na voz ativa, que o nosso, né, agente da passiva tornar-se-á, né, sujeito agente, né? Os parlamentares aprovaram a emenda constitucional. É aquela frase lá de cima, lá, ó. Quando eu jogo na voz ativa, ó, né, o nosso agente da passiva, ele passará a ser o sujeito agente. Beleza? Tranquilo? Não posso confundir nunca. Né? Repara ali, ó, pela diplomacia, né? Isso, o amor por ele, ó. Repare que ele sofre ação de ser amado, não sofre? Né? A diplomacia aqui, ela sofre ação, não sofreu ação? Então, sofreu ação de compassividade, só pode ser o quê? Complemento nominal. Show, repare que a frase não está na voz passiva. Então, para ser agente da passiva, né? Que quase sempre, né, aparece precedida da preposição por, né? A frase tem que estar na voz passiva. Beleza? Tranquilo? Outra coisa importante, ó. As bancas, né, de sacanagem, para tentar nos pegar, muitas vezes o quê? Pode ser que ela coloque, né, o agente da passiva também precedido pela preposição de. Então, a praça está cercada de manifestante, mas repare que não muda nada, né? Propositalmente, ela coloca o de para confundir a gente, mas não tem como confundir, porque a frase está na voz passiva, né? A praça está cercada, né? E de manifestante, né? Manifestante pratica a ação de cercar a praça. Repare que o agente está na voz passiva. Caso surja dúvida ainda, né? Eu posso jogar a frase na voz ativa, né? Isso, ó. E o agente da passiva tornar-se-á sujeito, né? Os manifestantes cercaram a praça. Beleza? Olha só, 3 minutinhos aqui agora. Eu fecho aqui e volto no nosso último tempo daqui a pouquinho. Não se esqueça de colocar os nomes. Tá? E obrigado por estarem comigo aí. Tá? Já volto aqui para o nosso último tempo. Tá?